Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Eu quero parar aqui um pouco nesse versículo para explicá-lo, porque é um dos versículos mais difíceis da passagem. Por que é um dos versículos mais difíceis? Porque o texto aqui diz claramente assim: vendo a mulher a Samuel. Então, numa primeira leitura superficial, realmente parece que foi Samuel que veio. Porque diz o texto que a mulher viu a Samuel. Mas nós não podemos nos deter simplesmente numa leitura de um versículo isolado e fazer uma leitura superficial. Nós não podemos formular uma doutrina baseada num único versículo. Nós temos que olhar todo o contexto do capítulo, o contexto da Bíblia como um todo, sobre o que a Bíblia fala sobre essas práticas, para saber se realmente foi Samuel ou não. Como eu já mostrei aqui até agora, que essas práticas são abomináveis, nós já percebemos que, pelo texto que eu li também de Lucas 16, como Deus não permite essas coisas, que Deus não se agrada dessas práticas e não permite que um morto volte para falar com um vivo. Então fica claro, pelo contexto da palavra de Deus como um todo, que um morto não pode vir falar com um vivo. Então como é que se explica esse versículo? Será que a Bíblia está se contradizendo? Aí é que está a grande questão. A Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia não entra em contradição. Então como explicar um versículo como esse? A explicação que eu entendo aqui, que eu tenho para vocês, que eu creio que é a correta, é que o escritor bíblico ele não se preocupou em dizer se era Samuel ou não. Ele simplesmente relatou o que a mulher achou que viu. Seu objetivo era relatar a história do pecado de Saul e não relatar, fazer um tratado sobre o espiritismo, mostrando se era possível um morto voltar ou não. Esse não era o objetivo do autor bíblico. Fazer toda uma defesa teológica sobre esse assunto. Ele estava simplesmente relatando uma história como lhe foi contada. A história deve ter sido contada para ele dessa maneira, de que Samuel tinha aparecido. Porque, como nós vamos ver aqui, apareceu alguma coisa lá. A mulher viu alguma coisa. E fica claro pelo contexto aqui, nós vamos já ver mais na frente, de que a mulher entendeu que era Samuel, porque ela invocou Samuel e aí aparece um ser e aí ela entende que é Samuel. E aí o texto passa a relatar segundo a perspectiva da mulher, o que a mulher achou que viu. A mulher entendeu que era Samuel. Se o texto tivesse sido escrito originalmente em português, provavelmente o autor bíblico teria colocado aqui aspas no nome de Samuel, quando diz vendo a mulher a Samuel. Porque quando ele diz aqui vendo a mulher a Samuel, ele está relatando na perspectiva da mulher, do que a mulher entendeu. Então eu creio que essa é a explicação para esse versículo. Não era Samuel de verdade, mas era o entendimento que as pessoas que estavam lá chegaram. E aí o texto passa a ser relatado conforme eles entenderam, como se fosse realmente Samuel. Eu creio que essa é a explicação para o texto ser relatado dessa maneira, porque ele é relatado na perspectiva das pessoas que estavam vendo a situação e que pensaram que era Samuel. E por que a mulher grita em alta voz? A mulher grita porque ela descobriu que era Saul que estava ali falando com ela, que tinha feito o pedido. Como foi que ela descobriu que era Saul? O texto não relata aqui, mas provavelmente o espírito maligno que apareceu aqui, ele deve ter entregado Saul, ter dito para a mulher que ali era Saul.
E quando a mulher descobre que era Saul, a mulher grita em alta voz. Por que que a mulher grita? E diz assim: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? A mulher deve ter ficado com medo. Talvez ela pensou que Saul estava armando uma cilada para ela, porque antes ele tinha expulsado os médiuns e os adivinhos. E ela deve ter pensado: ele armou uma cilada para mim. Isso é para poder me pegar, vai querer me matar, eu estou acabada. Por isso que ela se desesperou e gritou em alta voz, porque foi revelado para ela pelo espírito ali, maligno, que era Saul quem estava falando com ela. Por isso que ela grita. Agora eu quero mostrar para você o seguinte. Eu quero mostrar outro motivo, além dos que eu já mostrei até agora, por que eu creio que não era Samuel ali que apareceu para essa feiticeira. Porque no versículo 6, como a gente leu antes, é dito assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus não quis falar com Saul pelos meios normais. Quais eram os meios normais? Deus falava com as pessoas naquela época por sonhos, se revelando em sonhos, ou usando um profeta. Havia profetas naquela época, um profeta que andava com Davi, chamado Gade, e Deus poderia ter enviado esse profeta lá. Deus não fez isso. Talvez tivessem até mais profetas verdadeiros. E também havia a estola sacerdotal, que a estola sacerdotal genuína não estava mais com Saul, estava com Davi, porque o sacerdote de Deus estava com Davi e tinha levado a estola sacerdotal. Nessa estola sacerdotal tinha duas pedras, chamadas Urim e Tumim. Essas pedras eram usadas para se consultar a Deus, para saber qual era a vontade do Senhor. Deus não se revelou a Saul de nenhuma dessas maneiras, que eram os meios agradáveis, aprovados por Deus para se comunicar com as pessoas, para falar com as pessoas. Deus não usou de nenhuma dessas maneiras. Por quê? Porque Deus já tinha rejeitado Saul, como a gente lê no restante da história, que está antes. Nós vemos que o Espírito de Deus já tinha abandonado Saul, Deus tinha rejeitado ele, e havia até um espírito maligno que o atormentava constantemente. Então, por ser rejeitado de Deus, Saul não ouve a Deus. Deus não responde a ele de maneira nenhuma. Então, o raciocínio que eu quero seguir aqui é o seguinte: se Deus não respondeu pelos meios normais que o agradam, você acha que Deus ia responder a Saul por meio de uma feiticeira? Por meio de necromancia? De uma maneira que Deus abominava? Você acha que tem lógica isso? Se Deus não quis falar com Saul da maneira certa, como é que Deus ia usar meios abomináveis? Tem gente que pensa que os fins justificam os meios, mas com Deus não é assim. Os fins não justificam os meios. A coisa certa tem que ser feita do jeito certo. Eu quero ilustrar para você aqui da seguinte maneira. Imagine que você precisa de um órgão para poder viver. Você precisa de um transplante. E aí você está numa fila de espera, esperando por um órgão, e você não está conseguindo, a fila não anda, e você está correndo risco de morte. Imagine que você, achando que os fins justificam os meios, você entre em contato com alguém do mercado negro para que pegue um órgão que foi roubado de alguma pessoa, porque as pessoas matam as pessoas para tirar os órgãos, para vender no mercado negro. E aí você entra em contato com alguém do mercado negro para conseguir um órgão para você, para que você possa viver. E a pessoa consegue, e aí você faz a operação e segue com a sua vida. E talvez você ache: eu fui abençoado por Deus, Deus me abençoou, Deus me ajudou a resolver minha situação. Você acha que Deus compactuou com isso? Você acha que Deus foi conivente com isso que você fez? Sendo que você foi cúmplice da morte de alguém para poder retirar um órgão de uma pessoa saudável, para poder ser vendido no mercado negro,
para beneficiar pessoas que têm dinheiro, que podem pagar. Você acha que você sendo cúmplice disso, Deus ia se agradar? Deus não se agrada desse tipo de coisa. As coisas certas têm que ser feitas da maneira certa. Então Deus não ia aprovar nunca. Deus nunca ia aprovar uma prática dessa. Deus era o único que poderia autorizar Samuel a falar com Saul. Se fosse Samuel que tivesse aparecido realmente aqui, então Samuel estaria falando da parte de Deus, porque Samuel era um profeta de Deus. Então Deus estaria respondendo Saul. Seria o próprio Deus que estaria respondendo Saul através do profeta Samuel. Mas o texto é muito claro quando diz que Deus não queria responder Saul. Pelos meios normais, você acha que Deus ia responder por meio de uma feiticeira? Deus ia usar um meio ilícito. Deus ia permitir que o seu profeta voltasse de uma maneira errada, através de uma feiticeira, de uma necromante. Se Deus fizesse isso, Deus estaria aprovando aquela prática. Deus estaria dando o seu aval para o espiritismo. Deus estaria revogando a sua lei e dizendo, olha, não tem problema nenhum. Se não der certo você me consultar pelas maneiras normais, pode consultar uma feiticeira e uma necromante que eu me revelo para você da mesma maneira. Deus estaria aprovando isso. Deus estaria voltando atrás na sua lei. Deus estaria sendo alguém que não sabe o que quer, que uma hora dá uma lei dizendo que é proibido e depois permite aquilo ali e aprova enviando o seu profeta para falar com Saul. Então, se Deus tivesse feito isso, ele estaria aprovando essas práticas e nós nunca poderíamos dizer que é errado. Feitiçaria, necromancia, adivinhação, mas nós vemos pela palavra de Deus, sim, que tudo isso é errado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, tudo isso é errado. São práticas abomináveis pelo Senhor. Deus não retrocedeu nos seus mandamentos. Deus não aprovou essas práticas. Então, com certeza, Deus não iria permitir que Samuel voltasse para falar com Saul através de uma feiticeira. Esse é o segundo argumento fortíssimo que eu tenho para mostrar o porquê que não era Samuel. O primeiro argumento foi aquele que eu mostrei na palavra de Deus, o quanto essa prática é abominável e como Deus não permite isso, mostrando o texto de Lucas capítulo 16. O versículo 13 diz assim, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Ou seja, Saul tranquilizou a mulher, não tenha medo, não vai acontecer nada com você. Eu sou Saul, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu quero saber o que você vê. O que você está vendo? Me diga aí o que você está vendo. Aí olha só a resposta da mulher. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Esse versículo prova o porquê que não era Samuel. Também é o terceiro argumento que mostra porquê que não era Samuel. Ela diz, vejo um Deus que sobe da terra. Essa mulher viu um ser com aparência de Deus, não o Deus verdadeiro, mas com uma aparência que chamava a atenção. Nós sabemos, baseado em 2 Coríntios 11:14, que Satanás ele pode se disfarçar de um anjo de luz. É dito isso lá em 2 Coríntios 11:14. Satanás e os seus demônios podem se disfarçar de anjos, porque eles já foram anjos. E imagine, uma visão de um anjo é uma visão gloriosa. É um ser iluminado, um anjo de luz. Ele resplandece, ele tem uma aparência de glória. E Satanás, imagine, se disfarçando de um anjo. Ele fica com a aparência de um Deus, de uma divindade, aos olhos de uma pessoa que é pagã. Parece que ela está vendo um Deus. E essa descrição que a mulher faz revela isso, que ela estava vendo um ser, não um espírito de um morto, mas um ser com a aparência de um Deus. Então, essa descrição bate com a descrição de um demônio disfarçado de um anjo de luz. Faz muito mais sentido.
Perguntou ele, Saul, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Ou seja, o demônio ele veio de uma maneira para parecer que era Samuel, para poder enganar. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto e se prostrou. Veja só, Saul não viu Samuel. Isso aqui é outro detalhe interessante do texto. Saul não viu o profeta Samuel. Só quem viu alguma coisa foi a mulher. Saul estava pedindo para a mulher descrever o que é que ela estava vendo. Então a mulher foi quem disse todas essas coisas que ela estava vendo. Ninguém viu nada, só ela que viu. Saul entendeu que era Samuel pela descrição da mulher. Mas isso não significa que era Samuel. A descrição dela fez ele achar que era Samuel. É como acontece no Espiritismo. O demônio vem, disfarçado de morto, fala coisas que só aquela pessoa sabia, porque os demônios acompanham a vida das pessoas e conhecem o que as pessoas falam e sabem. Então os demônios se disfarçam de pessoas para poder enganar e acabam enganando os outros, se fazendo passar por um parente. Foi isso que aconteceu aqui. Saul então acredita que era Samuel. Nós vemos aqui então que isso foi o entendimento de Saul. Não significa que era Samuel de verdade. O texto continua dizendo assim no versículo 15. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Olha só a maneira como o profeta fala, o suposto profeta, né? Fala com Saul. Por que me inquietaste? Se fosse algo realmente autorizado por Deus, não seria uma inquietação. O profeta não estaria sendo inquietado, incomodado. Ele estaria vindo de boa vontade, mandado por Deus, porque Samuel sempre foi um profeta fiel e obediente, que fazia a vontade de Deus. Profetizar para ele não seria uma inquietação, de maneira nenhuma. Mais uma prova aqui de que não era Samuel, não bate com a descrição do caráter de Samuel, de como Samuel se comportava. Fazendo-me subir. Outra coisa contraditória. Ninguém tem poder de fazer um espírito subir. Deus é o único que poderia, se ele quisesse, liberar um espírito para vir. Mas ninguém pode fazer com que um espírito venha do mundo dos mortos, lá de onde ele esteja, seja no paraíso ou no inferno, para poder se comunicar. Ninguém tem esse poder de fazer alguém subir. É outra contradição no texto, que prova que não era Samuel. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel. A partir desse versículo 16, Samuel, o suposto Samuel, vai falar algumas supostas profecias que se cumpriram de maneira muito obscura, não se cumpriram claramente. Foram profecias que não se cumpriram de uma maneira concreta, como sempre acontece com um profeta de Deus, que tudo que ele fala se concretiza de maneira real e sem deixar dúvidas nenhuma. Nós vemos o que aqui? Satanás, ele tem capacidade de tentar prever acontecimentos futuros. O diabo não pode saber o futuro, mas ele pode, baseado no conhecimento presente que ele tem, baseado em possibilidades, baseado numa análise da situação, ele pode chegar a um entendimento, porque ele é inteligente, do que supostamente vai acontecer depois. Então veja o que as supostas profecias dizem.
Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha só, se Deus era inimigo de Saul, então por que Samuel estava falando aqui? Por que Deus ia estar respondendo através de Samuel? Isso não faz sentido. Se Deus tinha se feito inimigo de Saul, então Deus não ia responder Saul de jeito nenhum. Nem Samuel ia vir por conta própria sem Deus ter mandado. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Isso aqui todo mundo já sabia que tinha acontecido, não era nada de novo. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Isso aqui também não é novidade, todo mundo já sabia da desobediência de Saul, do que ele tinha feito e de como Deus tinha ficado irado. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Isso aqui não era uma coisa muito difícil de prever que aconteceria. Não precisava nem ser profeta para isso. Porque todo mundo que via que Saul tinha desobedecido a Deus, Deus tinha se afastado de Saul, e agora os exércitos de Israel estavam acampados contra os exércitos dos filisteus. E os filisteus tinham vantagem ao ponto de Saul ter ficado aterrorizado. Então era óbvio, a conclusão era óbvia, não precisava ser profeta para saber que o exército de Israel ia ser aniquilado, ia perder essa guerra, porque Deus não estava mais com Saul. Então, consequentemente, fazia muito sentido dizer que Saul iria morrer e os seus filhos que estavam no combate, porque era algo que tinha uma probabilidade muito grande de acontecer, assim como realmente aconteceu. Só que Saul não morreu nas mãos dos filisteus. Saul suicidou-se. E Saul caiu nas mãos dos homens de Jabes Gileade, se não me engano. Isso é relatado em outros textos. E não morreram todos os filhos de Saul também, só morreram alguns dos filhos de Saul. E esse negócio de dizer que tu e teus filhos estareis comigo é algo meio duvidoso. Se Samuel era um servo de Deus e estava no paraíso, no seio de Abraão, na presença de Deus, como é que Saul, que era um homem que tinha vivido no pecado, ia para o mesmo lugar de Samuel? Não tinha nem perigo disso acontecer. Saul ia para o inferno. Ele ia para o Hades, para um local de tormento.